Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje damos continuidade à nossa aula sobre a República Velha ou Primeira República, que é esse período, como já iniciamos na aula passada, que vai de 1889 a 1930. Hoje abordaremos os aspectos políticos relativos à República Velha. Temos várias maneiras de abordar um período que é tão longo. Podemos trabalhar da forma como vamos fazer aqui, através de aspectos políticos, econômicos e sociais, ou então podemos abordar por presidentes na ordem cronológica. Não faremos essa opção, pois existem aspectos gerais de absoluta relevância e dessa forma é muito melhor trabalhar do ponto de vista didático, através dos aspectos econômicos, sociais e políticos, do que através de uma cronologia da República Velha. Então, vamos aos aspectos políticos? Muito bem. Embora a nossa opção seja por trabalhar, como eu disse, os aspectos da República Velha e na ordem cronológica, vamos iniciar nossa aula, essa parte de hoje, porque já abordamos a questão dos mitos fundadores da República e do próprio conceito de República. Nós iremos aqui fazer uma breve referência aos presidentes que governaram durante esse período da Primeira República. Temos aí o primeiro presidente civil da história do Brasil, que foi Prudente de Moraes. O governo Campos Salles, como veremos, foi o mais importante de toda a República Velha, do ponto de vista que é no governo de Campos Salles que se estrutura toda a questão política que iria fundamentar a chamada Primeira República. Os aspectos que vamos abordar são aqueles que muitas vezes ainda permeiam a sociedade brasileira até hoje. O terceiro presidente, Rodrigues Alves, seguido por Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Arthur Bernardes e, por fim, o último presidente, que é o Washington Luiz. Junto com Delfim Moreira, temos aí o presidente Epitácio Pessoa, que assume porque era o vice. Vocês verão ao longo de nossa aula que citarei cada um desses presidentes, dependendo do aspecto que abordarmos, para enfatizar que aquele acontecimento ocorreu em um desses presidentes. Sugiro também que vocês que vocês escutem o podcast sobre o Presidente da Semana. É um podcast que vai abordar todos os presidentes da nossa República, não só da Primeira República, como de todo o período republicano brasileiro, chegando até o atual presidente. Então, fica aí a sugestão do Presidente da Semana. Muito bem, eu colocarei a referência também no final da aula. Então, vamos lá. Como eu disse, né? Aqui temos a divisão da forma como vamos abordar a República Velha, e no final temos a Revolução de 30. A Revolução de 30 que põe fim à República Velha. Abordaremos a Revolução de 30 para iniciar um novo período da nossa história, que é a chamada Era Vargas, que vem logo depois da chamada Revolução de 30. Iniciaremos então pelos aspectos políticos. Vamos lá. Abordaremos, dentro dos aspectos políticos, as relações que fundamentaram politicamente a chamada Primeira República. É o aspecto mais importante, o mais cobrado nas provas de vestibular, junto com os movimentos sociais e as revoltas na República Velha. Então, temos que saber isso muito bem. Vocês prestem atenção em como essa estrutura ela permeia toda a história da Primeira República, ela dá sustentação para toda a história política da Primeira República e muitos aspectos ainda continuam presentes na história do Brasil. Bem, na nossa própria história atual. Esses aspectos são o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite,
a campanha civilista e a reação republicana. Os três primeiros aspectos são justamente aqueles que moldam a relação política estabelecida na Primeira República. Vamos entender cada um desses aspectos. Vamos lá? Bem, começamos com o coronelismo. Vamos primeiro conceituar o termo de coronelismo. É muito importante, como eu já disse, e um dos aspectos mais cobrados nas provas de vestibular. Então, peço que prestem bastante atenção no que vamos abordar aqui. Coronelismo é o termo criado para designar certos hábitos políticos e sociais característicos do período da Primeira República, onde os grandes proprietários rurais, ditos coronéis, exerciam absoluto domínio sobre as pessoas que viviam em suas terras ou delas dependiam para sobreviver. É um fenômeno político, portanto. Lembrando que o título de coronel, ele remonta à criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, como vimos já ao longo do nosso estudo sobre a história do Brasil, ela foi criada em 1832 pelo padre Diogo Feijó. O conceito de Guarda Nacional, como já abordamos, é de que ela é o braço armado da elite latifundiária. Portanto, quando utilizamos o título de coronel, não é um título militar, é um título paramilitar que vem justamente da criação da Guarda Nacional. Bem, os dependentes, quando falamos do coronelismo, os dependentes submetiam-se ao senhor da terra pela persuasão e pela proteção que caracterizam a relação de compádrio. Em caso de resistência, eram expulsos da fazenda, perseguidos e até assassinados impunemente. Em grande parte, o fenômeno ainda persiste no interior do Brasil. O poder dos grandes latifundiários, já que não podemos esquecer que o regime de grande propriedade, o regime fundiário que ainda existe no Brasil, é o da grande propriedade. O Brasil é um dos países no mundo com maior concentração de terras e, portanto, esse poder da elite agrária, ele continua sendo exercido no Brasil, não somente em nível local, mas em nível nacional, quando pensamos que grande parte dos políticos que mandam no Brasil ainda continuam sendo os herdeiros dessa estrutura fundiária. O coronelismo é que dá sustentação à chamada política dos governadores. Vejam bem, eu não tenho como dissociar coronelismo de política dos governadores. Por quê? Porque se o coronelismo está em nível local, a política dos governadores existe em nível estadual. E quem garante a eleição dos governadores são os coronéis, que através da persuasão que acabamos de mencionar, persuasão às pessoas, e caso essas pessoas não aceitem o que poderia acontecer com elas, que leva à garantia de que quem estaria no poder seriam aqueles que interessavam de fato a elite agrária. Então, para entender um pouco melhor o que foi a política dos governadores, essa política constitui uma troca de apoios entre o governo federal e o governo estadual. O presidente da República apoiava os governadores estaduais, em troca, os governadores garantiam a eleição para o Congresso dos candidatos oficiais. Mas vejam bem, se eu acabei de falar que quem garante a eleição dos governadores são os coronéis dentro dos municípios, por que eu estou conceituando a política dos governadores como uma troca de favores entre o governo estadual e o governo federal? Na verdade, as três esferas, elas se encontram intimamente entrelaçadas. O governo federal, ele vai, através desse acordo feito com os governos estaduais, garantir a eleição de presidentes da República que fossem só mineiros ou paulistas, como veremos. E esses governadores, eles só conseguem garantir esse apoio ao governo federal caso eles garantam o voto dentro dos municípios. Então, veja bem, como que isso vai acontecer? Veja nesse esquema aqui. Então, vejam bem nesse esquema aqui. Eu tenho
o governo federal, o presidente, que pede apoio ao governo estadual, aos governadores, que pedem apoio aos governos municipais, os prefeitos. Esse fenômeno é chamado de clientelismo, essa troca de favores políticos. Esse poder, exercido a nível local pelos coronéis, ele vai ser feito através do chamado voto de cabresto, ou seja, é a manipulação do voto dentro dos municípios através da formação do que definimos como um curral eleitoral. O que é esse curral eleitoral? É o domínio do coronel dos eleitores para garantir sempre a eleição dos candidatos, que são os candidatos do governo, os candidatos ou de candidatos apoiados por eles. Então eu tenho aí uma íntima relação entre o poder federal, estadual e municipal. Um não existe sem o outro. A quebra desse acordo levaria ao fim da República Velha, como veremos. Muito bem, olhe bem, aqui temos uma charge sobre as fraudes nas eleições e o voto de cabresto. Eu tenho aí um homem com uma cabeça de burro, justamente para exemplificar esse voto de cabresto, exercido através desse chamado curral eleitoral. Então, olha só, o eleitor Jeca, parabéns, seu Washington, está eleito presidente por algumas centenas de mil votos. O Washington, obrigado, não precisava tanto, bastava apenas um voto. Ou seja, o candidato oficial, aquele que vem dessa aliança, ele já está garantido. Mas e caso o candidato não oficial vencesse a eleição? Por isso temos, como vimos na tela anterior, a chamada comissão verificadora. O que a comissão verificadora faz? Vamos verificar. Deixa eu aqui pegar o meu livrinho e ver qual foi o candidato que venceu. Vamos ver aqui quantos votos. E no final, foi esse candidato aqui que venceu? Se for da oposição. Então promovemos a degola. O que é a degola? Venceu, mas não venceu. A elite que comanda esse processo eleitoral, através da fraude, iria legitimar o nome do candidato que interessasse a ela. Ou seja, a oposição jamais venceria. Bem, aqui temos uma outra charge que exemplifica o que definimos como a política do café com leite, que dá sustentação a tudo isso que apresentamos até agora. Aqui temos Minas e São Paulo, representado pelos dois homens com a cadeira da presidência da República, e embaixo as pessoas que estão aqui representam os outros estados da federação. Todos eles devem apoiar o candidato indicado por Minas e São Paulo. Na verdade, quando falamos em política do café com leite, seria mais correto falar em política do café com café. Os dois estados, tanto Minas quanto São Paulo, são grandes produtores de café. Mas o poder vem justamente através de um produto agrícola, que é aquele que domina todo o período da República Velha, mas na verdade essa relação de troca na presidência entre Minas e São Paulo, ela tem a ver com o poder econômico de São Paulo, obviamente representado pelo café, e o poder eleitoral de Minas, representado pelo maior número de eleitores. Por isso, Minas e São Paulo irão se revezar na presidência da República. Bem, em alguns momentos, esse revezamento não deu certo, como, por exemplo, em 1910. Vamos entender o que aconteceu em 1910. Houve um rompimento momentâneo da política do café com leite. Pela primeira vez, Minas indicaria um candidato e São Paulo outro candidato. Nessa eleição de 1910, o Marechal Hermes da Fonseca
apoiado pelo Exército por Minas e o Rio Grande do Sul, iria se opor a Rui Barbosa, apoiado por São Paulo e Bahia. Rui Barbosa defendia o voto secreto e criticava as oligarquias. Ele criou a chamada campanha civilista, a campanha de um civil contra a campanha de um militar, que era Hermes da Fonseca. Essa campanha civilista, Rui Barbosa, aquele que já foi chamado de o brasileiro mais inteligente de todos os tempos, ele saiu por todo o Brasil fazendo uma campanha no estilo de campanha americana, com palanque, discurso, enfrentando então e batendo na tecla de que o Marechal Hermes da Fonseca, que era um militar, ele não representaria de fato os interesses populares. Na verdade, o que podemos ver claramente aqui é que os dois estados representam a oligarquia. O que Rui Barbosa faz não passa de discurso de campanha. Temos aí a comprovação disso, é que com a eleição de Hermes da Fonseca, foi ele que venceu, conseguiu fraudar mais nas eleições, nós temos a chamada política das salvações, que faz uma intervenção em alguns estados e promove o rearranjo com o novo acordo de Minas e São Paulo e, portanto, o retorno da política do café com leite. Se em 1910 temos o primeiro rompimento da política do café com leite, em 1922, como vamos ver agora, temos um segundo rompimento que levaria ao fim da República Velha mais tarde. Vamos ver o que foi a chamada reação republicana. Bem, a reação republicana também levou à indicação de candidatos por Minas diferentes em Minas e São Paulo. Na eleição de 1922, os chamados estados dissidentes. Quem são os estados dissidentes? Os outros estados, então, que não eram oligarquia dominante. Quem é a oligarquia dominante? Minas e São Paulo. Então, as oligarquias dissidentes do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia indicaram Nilo Peçanha. Então, esses estados, fartos da política de domínio de Minas e São Paulo, indicam Nilo Peçanha, enquanto Minas e São Paulo indicam a candidatura de Arthur Bernardes. Essa campanha, ela acaba levando, obviamente, à vitória de Arthur Bernardes e o desencadeamento de uma série de reações em virtude dessa eleição, como veremos mais tarde. Tá? Nos aspectos sociais, veremos quais são as reações à vitória de Arthur Bernardes. Bem, esses movimentos que iremos abordar, que fazem parte, essa reação, ela vem justamente porque o candidato Arthur Bernardes, ele teria escrito cartas criticando os militares. Isso teria provocado o início de um movimento militar no Brasil fundamental e que teve reflexos até 1964. Terminamos os aspectos políticos e agora abordaremos os aspectos econômicos em nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima aula.